Existe uma ideia que incomoda muita gente, mas que atravessa gerações, religiões e histórias de grandes fortunas. Riqueza não é apenas uma questão de capacidade. É uma questão de confiança. Andrew Carnegie, mesmo sendo um homem de negócios e não um líder religioso, compreendia algo que também aparece em textos espirituais antigos. Nem todo mundo está preparado para sustentar riqueza. E não porque falte talento. Não porque falte esforço. Mas porque a forma de pensar ainda não é compatível com o peso da abundância. Existe um tipo de mentalidade que afasta o dinheiro, não por azar, mas por incompatibilidade. Deus não confia riqueza a quem pensa pequeno, age pequeno e decide com medo. Isso não é punição. É proteção. Riqueza amplifica tudo que toca. Ela amplia caráter. Amplia hábitos. Amplia intenções. Se a mente é desorganizada, o dinheiro cria caos. Se a mente é egoísta, o dinheiro cria destruição. Se a mente é instável, o dinheiro se perde. Carnegie observava que muitos homens desejavam riqueza, mas pensavam como escassez ambulante. Eles diziam querer prosperar, mas tomavam decisões baseadas em medo, em insegurança, em comparação. E riqueza não floresce em terreno de medo. Um dos pensamentos mais perigosos é este: se eu tiver muito, vou perder. Se eu crescer, vão me invejar. Se eu prosperar, algo ruim vai acontecer. Essa mentalidade cria um teto invisível. A pessoa até avança um pouco, mas sempre se autoajusta para não ultrapassar esse limite. Carnegie dizia que não existe riqueza sustentável onde não há responsabilidade emocional. Deus não confia abundância a quem entra em pânico quando recebe pouco a mais, nem a quem gasta para provar valor, nem a quem usa dinheiro como anestesia. Outro pensamento incompatível com riqueza é a vitimização constante. A pessoa acredita que tudo conspira contra ela, que o sistema é injusto, que sempre alguém leva vantagem. Pode até haver verdade nisso, mas quem vive nesse estado mental entrega o controle. E ninguém confia recursos a quem não assume controle. Riqueza exige maturidade para lidar com injustiça sem se paralisar, com frustração sem desistir, com demora sem perder a disciplina. Carnegie entendia que homens que reclamam muito raramente constroem muito, porque a mente ocupada em reclamar não está disponível para criar. Outro pensamento perigoso: eu mereço. Não no sentido saudável de dignidade, mas no sentido de direito automático. Quando alguém acredita que o mundo lhe deve algo, ela se torna irresponsável com o que recebe. Gasta mal, cuida mal, decide mal. Deus não confia riqueza a quem não sabe administrar nem o que já tem. Carnegie observava que pessoas que desperdiçam pequenas oportunidades sempre pedem grandes chances. Mas a lógica é inversa. Quem honra o pouco, constrói estrutura para o muito. Riqueza não testa sua capacidade de ganhar. Ela testa sua capacidade de manter. Outro pensamento sabotador é o imediatismo. Querer retorno rápido. Resultado instantâneo. Reconhecimento urgente. Esse tipo de mente não suporta o tempo da construção. Carnegie construiu sua fortuna ao longo de décadas. E sabia que a pressa destrói mais riqueza do que o erro. Deus não confia abundância a quem não suporta processos. Porque riqueza real é processo. É repetição. É constância. Não é explosão. Existe também o pensamento da comparação. Olhar para o progresso alheio e sentir inveja, desânimo ou raiva. Essa emoção consome energia criativa. Enquanto você compara, alguém constrói. Carnegie dizia que homens focados no próprio caminho avançam mais rápido do que aqueles obcecados em observar o dos outros. Outro ponto crítico: a relação com a autoridade. Muitas pessoas querem riqueza, mas odeiam hierarquia, disciplina e regras. Não conseguem obedecer. Não conseguem aprender. Não conseguem se submeter a processos. Mas riqueza exige alinhamento com leis, naturais, financeiras e humanas. Deus não confia recursos a quem rejeita a ordem. E talvez o pensamento mais incompatível com riqueza seja este: quando eu tiver dinheiro, aí sim eu mudo. Carnegie sabia que isso nunca acontece. A pessoa não muda com dinheiro. Ela se revela. Quem é desorganizado, se torna mais desorganizado. Quem é generoso, se torna mais generoso. Quem é inconsequente, se torna perigoso. Por isso, a preparação vem antes. A mente precisa crescer antes da conta bancária. Riqueza não é prêmio. É responsabilidade.
E quando alguém não entende isso, a vida segura. Não por maldade, mas por coerência. Deus não confia a riqueza a quem pensa como vítima, age como impulsivo e decide como alguém sem visão. Mas confia a quem desenvolve caráter, clareza e disciplina, mesmo quando ainda tem pouco. Carnegie dizia que o verdadeiro sinal de prontidão não é quanto alguém ganha. É como essa pessoa se comporta quando ninguém está olhando. E aqui está a pergunta que encerra essa reflexão, mas abre uma transformação. Se hoje você recebesse 10 vezes mais do que ganha, sua mente estaria pronta para sustentar isso? Se a resposta for não, isso não é condenação. É direção. Porque riqueza começa quando o pensamento muda. E quando o pensamento muda, o fluxo acompanha. Então vamos aprofundar, porque é aqui que a maioria para, e é exatamente aqui que a transformação começa. Quando Andrew Carnegie falava sobre prontidão para a riqueza, ele não se referia a inteligência, diplomas ou força de trabalho. Ele falava de estrutura interna. Riqueza não chega para testar você. Ela chega para revelar quem você já é. Por isso, tantas pessoas ganham dinheiro e perdem tudo. Não foi azar. Foi incompatibilidade. A mente não acompanhou o volume. Existe um princípio silencioso que governa isso. Ninguém sustenta por muito tempo aquilo que contradiz sua identidade. Se você se vê como alguém que apenas sobrevive, qualquer abundância vai parecer estranha, desconfortável, quase ameaçadora. E o ser humano sempre tenta voltar para o que é familiar, mesmo que seja escassez. Carnegie observava que muitos homens diziam querer riqueza, mas odiavam responsabilidade. Queriam liberdade, mas rejeitavam disciplina. Queriam colher, mas não aceitavam plantar por muito tempo. Essa mente não sustenta a abundância. Deus não confia riqueza a quem confunde liberdade com ausência de limites. Porque dinheiro sem limites não liberta. Ele expõe. Outro ponto essencial: a forma como você lida com o erro. Pessoas incompatíveis com riqueza fogem do erro ou se destroem por causa dele. Elas se culpam excessivamente. Ou culpam o mundo. Carnegie sabia que homens prósperos erram muito, mas erram em movimento. Eles ajustam, aprendem, continuam. Riqueza não é construída por quem acerta sempre, mas por quem não paralisa quando erra. Deus não confia recursos a quem transforma erro em identidade. Outro pensamento que bloqueia a confiança da abundância é a necessidade constante de validação. A pessoa precisa ser elogiada. Precisa ser reconhecida. Precisa que alguém diga que ela está no caminho certo. Mas a maior parte da construção acontece no anonimato. Carnegie passou anos trabalhando enquanto ninguém o aplaudia. Enquanto ninguém acreditava. Enquanto ninguém entendia. Riqueza exige maturidade para caminhar sem plateia. Quem só age quando é visto, não sustenta prosperidade quando é observado. Existe também a relação com o controle. Muitos querem riqueza, mas odeiam planejamento. Odeiam números. Odeiam organização. Vivem no improviso e chamam isso de espontaneidade. Mas abundância exige previsibilidade. Deus não confia riqueza a quem não consegue administrar rotina. Porque grandes resultados nascem de pequenas decisões repetidas, não de grandes impulsos ocasionais. Carnegie entendia que riqueza respeita quem respeita processos. Outro ponto profundo. O que você faz quando tem pouco revela o que faria com muito. Se você desperdiça tempo agora, desperdiçará dinheiro depois. Se você ignora detalhes hoje, ignorará números maiores amanhã. Se você foge de responsabilidade pequena, não sustentará responsabilidade grande. A vida observa o comportamento no pouco e responde com proporção. Riqueza não chega como um salto. Ela chega como uma extensão. Amplia exatamente aquilo que já existe. Por isso, a pergunta certa nunca foi: por que ainda não ganhei mais? A pergunta correta é: quem eu estou me tornando enquanto espero? Carnegie dizia que o homem que trabalha apenas por dinheiro sempre será limitado pelo dinheiro. Mas o homem que trabalha para crescer como estrutura interna se torna impossível de ignorar. E aqui está um ponto que poucos aceitam. Riqueza exige liderança, mesmo quando você ainda não lidera ninguém. Liderança sobre emoções, sobre impulsos, sobre escolhas diárias. Quem não lidera a si mesmo não está pronto para liderar recursos. Deus não confia riqueza a quem ainda é refém do próprio humor. Outro pensamento incompatível com a abundância é a aversão ao longo prazo. Mentes imediatistas querem tudo agora.
Mentes prósperas pensam em décadas. Carnegie planejava em anos. Executava em dias. Avaliava em meses. Esse equilíbrio cria solidez. Riqueza que vem rápido demais para uma mente matura costuma ir embora mais rápido ainda. E talvez a verdade mais dura seja esta. Nem todo mundo que quer riqueza realmente quer o processo que a constrói. Querem o resultado. Não a repetição. Não o tédio. Não a disciplina invisível. Mas Deus não confia riqueza a quem não suporta constância. Porque constância é prova de maturidade. E tudo isso leva a um ponto final, mas decisivo. Riqueza não é negada. Ela é adiada até que a mente esteja pronta. Não como castigo, mas como preparação. E se hoje você sente que está parado, travado ou sempre batendo no mesmo teto, talvez não seja falta de oportunidade. Talvez seja um convite silencioso para crescer por dentro antes de crescer por fora. Então vamos fechar esse caminho indo ainda mais fundo, porque aqui está a parte que quase ninguém ensina, mas que decide tudo. Existe um momento invisível na vida de toda pessoa em que a riqueza se aproxima. E recua. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque a estrutura ainda não sustenta o peso. Andrew Carnegie entendia que o maior risco da abundância não é a falta, é a queda depois do ganho. E a vida evita quedas desnecessárias. Por isso, antes de confiar grandes recursos, ela testa em camadas pequenas. Testa como você lida com frustração. Testa como você reage quando ninguém reconhece. Testa como você administra pouco tempo, pouco dinheiro, pouca influência. Esses testes não são aleatórios. Eles são diagnósticos. A maioria falha não porque erra, mas porque reage mal. Explode emocionalmente. Desiste cedo. Eide por impulso. Culpa os outros. E quem reage assim no pouco, reagirá assim no muito, só que com consequências maiores. Deus não confia riqueza a quem não desenvolveu estabilidade interna. Outro ponto decisivo é a relação com o silêncio. Mentes imaturas precisam falar o tempo todo. Mostrar, provar, justificar. Mas riqueza real cresce no silêncio. Carnegie construía enquanto outros discursavam. Enquanto outros se explicavam. Enquanto outros buscavam validação. Existe uma fase da vida em que você precisa calar para construir. E quem não suporta o silêncio, não sustenta o crescimento. Outro teste invisível é o da coerência. Você diz que quer prosperar, mas suas escolhas diárias sustentam isso? Ou você consome tudo o que entra? Gasta por emoção? Negligencia planejamento? Ignora aprendizado? A vida responde à coerência, não ao discurso. Riqueza não obedece palavras. Obedece padrões. Carnegie dizia que caráter é o que permanece quando ninguém observa. E é exatamente isso que define se alguém está pronto para mais. Existe também o teste do atraso. Quando resultados demoram, o que você faz? A maioria desiste. Ou muda de direção toda semana. Ou conclui que não era para mim. Mas riqueza exige resistência ao tempo. Deus não confia abundância a quem precisa de recompensa constante para continuar. Porque o processo de construção é longo. E a mente precisa ser mais longa ainda. Outro ponto que poucos percebem. Riqueza exige capacidade de retenção. Não apenas financeira, mas emocional. Conseguir sustentar pressão. Sustentar responsabilidade. Sustentar expectativas. Muitos quebram não por falta de dinheiro, mas por excesso de pressão interna. Carnegie dizia que quanto maior o crescimento, maior a necessidade de autocontrole. E autocontrole não nasce pronto. Ele é treinado. No cotidiano. No pequeno. No repetido. Existe ainda o teste da intenção. Por que você quer riqueza? Para provar algo. Para se vingar. Para mostrar superioridade. Essas intenções contaminam a construção. Riqueza baseada em ego é instável. Riqueza baseada em propósito é durável. Deus não confia recursos a quem quer usar dinheiro como compensação emocional. Outro fator crítico é a forma como você lida com o não. Cada negativa revela maturidade. Alguns aprendem. Outros se revoltam. Carnegie sabia que portas fechadas fazem parte do processo de lapidação. Quem entende isso não se quebra por rejeição. Outro ponto profundo. A capacidade de servir antes de liderar. Muitos querem comandar, mas não sabem servir. Querem lucro, mas não entregam valor. Riqueza verdadeira nasce da utilidade. Quanto mais pessoas você ajuda,
mas recursos passam por você. Não por mérito espiritual abstrato, mas por lógica prática. Dinheiro segue valor entregue. E talvez o teste mais silencioso de todos seja este. O que você faz quando ninguém está exigindo nada de você? Quando não há cobrança? Quando não há pressão externa? Quando só existe escolha? É ali que a prontidão se revela. Carnegie dizia que disciplina sem vigilância é o verdadeiro sinal de grandeza. E tudo isso nos leva ao fechamento final. Deus não confia riqueza a quem ainda não aprendeu a confiar em si mesmo. A mente precisa ser estável antes da conta bancária. O caráter precisa ser forte antes da abundância. A visão precisa ser clara antes da expansão. Riqueza não é um prêmio por desejo. É uma consequência de alinhamento. E se hoje você sente que algo ainda não destravou, talvez isso não seja atraso. Talvez seja preparação. Porque quando a riqueza chega para quem está pronto, ela não destrói. Ela constrói. E tudo começa, como sempre, no pensamento. Então vamos encerrar, do jeito que esse tema exige. Com clareza, peso e verdade. Porque depois de tudo isso, uma coisa fica evidente. Riqueza não é negada ao acaso. Ela é confiada com critério. Andrew Carnegie compreendeu que dinheiro é apenas o mensageiro. Ele entrega poder, responsabilidade e amplificação. E nada disso pode cair em mãos despreparadas sem gerar destruição. Por isso, Deus não confia a riqueza a quem pensa de forma incompatível com ela. Não confia a quem foge de responsabilidade. A quem vive reagindo. A quem age por impulso. A quem culpa o mundo. A quem não sustenta processos longos. A quem quer o resultado, mas rejeita o caminho. Isso não é castigo. É coerência. Riqueza não transforma ninguém em algo novo. Ela apenas revela o que já estava ali. Se a mente é instável, o dinheiro cria caos. Se o caráter é frágil, o dinheiro expõe. Se a visão é curta, o dinheiro some. Por isso, antes da abundância externa, vem o preparo interno. A vida observa como você trata o pouco, como lida com atraso, como reage à frustração, como administra silêncio, rotina e repetição. Nada disso é desperdiçado. Tudo é avaliado. E aqui está a verdade que encerra tudo isso. Não existe ainda não é a hora por acaso. Existe ainda não está alinhado. Quando a mente amadurece, o fluxo muda. Quando o caráter sustenta, a oportunidade aparece. Quando o pensamento se expande, o limite se dissolve. Carnegie dizia que o homem verdadeiramente pronto para a riqueza não é aquele que a deseja com intensidade, mas aquele que consegue administrá-la com equilíbrio, mesmo antes de possuí-la. E talvez essa seja a pergunta final que realmente importa. Se hoje você recebesse mais do que ganha, mais do que nunca teve, mais do que jamais imaginou, isso te elevaria ou te destruiria? Se a resposta ainda não for clara, isso não é fracasso. É direção. Porque a preparação não é o atraso da promessa. É a garantia de que, quando ela chegar, você não perderá tudo. Riqueza não é uma corrida. É um alinhamento. E quando pensamento, caráter e disciplina entram no mesmo eixo, a confiança vem. Não porque você pediu, mas porque você está pronto. E esse preparo começa agora.